Olá, boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui para fazer a apresentação do nosso capítulo 9. Vai ser a última parte desse capítulo, é a parte 3. Então, sugiro para vocês acompanharem nos vídeos anteriores a parte 1 e a parte 2, para conseguir entender esse capítulo de uma forma consistente, né? Então, vamos dar sequência aqui no nosso livro-texto, nesse ponto 2.4.3. Esse ponto, ele vai trazer para a gente a ideia de uma despesa nacional total, ou seja, qual é a fórmula geral dessa despesa, incluindo todos os elementos que a despesa nacional tem. A gente já entendeu, quando a gente tinha dois setores, a gente tem o consumo das famílias e o investimento das empresas. E aí, num circuito, num fluxo circular, melhor dizendo, do sistema econômico, a gente agregou o governo, a administração pública. Então, a gente tem mais um elemento de despesa, que são os gastos do governo. Esses gastos em direção às famílias podem ser gastos em termos de salários de servidores públicos, em termos de empresa, a compra mesmo que o governo faz na administração pública através de licitações. O governo vai comprar da iniciativa privada bens e serviços. Beleza? Mas aqui, como a gente está falando de fórmula final, a gente tem a agregação de um último setor chamado como setor externo. No âmbito da despesa, esse setor externo traz para a gente dois dados. Um de exportação, que é aquilo que a economia interna gasta comprando bens de outros países, né? Desculpem, falei o contrário. A exportação é aquilo que as economias de outros países fazem comprando da economia interna, da economia doméstica. São bens que saem daqui, da economia nacional, e vão parar lá no exterior. As importações são os gastos que a economia interna faz comprando bens do exterior. Então, a gente tem no nosso conhecimento cotidiano a balança comercial. A balança comercial é a diminuição das exportações em relação às importações. Se o saldo for positivo da balança, você tem mais exportações do que importações. Se o saldo for negativo, você tem mais importações do que exportações. Então, a ideia é saber se o setor externo está aumentando a renda de um país, no caso, a despesa nacional, ou se está reduzindo a despesa nacional. A gente poderia pensar por um momento que, em termos de despesa, a gente só traria o elemento exportações. Mas por que o elemento importações, o M ali no caso, ele também entra na jogada da despesa nacional? Porque a gente consome bens que vêm do exterior. A gente não consome, as famílias não consomem só bens que são produzidos internamente. As empresas não compram maquinário produzido só internamente, também compram maquinário do exterior, também importam maquinário. O governo pode comprar bens também para oferecer aqui na economia interna do exterior. Então, a dificuldade de poder mensurar exatamente aquilo que é interno e aquilo que é externo, o consumo, o investimento nos gastos do governo, obriga a gente a trazer esse agregado em importações, porque é mais fácil de manusear esse dado. Então, vocês vão ver aqui na explicação desse ponto exatamente essa questão. Então, trazendo toda a despesa nacional de forma completa, a gente vai ter aqui despesa nacional bruta em preços de mercado. Preços de mercado, eu falei para vocês que são os preços que incluem os impostos sobre o consumo, os impostos sobre as mercadorias, por isso, preço de mercado.
O contrário do preço de mercado é a custo de fatores. Custo de fatores, lembrando ali o preço de fábrica, né? O preço que é anterior à incidência de impostos. Então, aqui nós temos o DIB, que é despesa interna bruta, PM, preços de mercado. E essa despesa interna bruta, né, preços de mercado, ela vai ser igual aos gastos das famílias em consumo, mais os gastos das empresas em investimento, mais os gastos do governo, né, da administração pública, mais as exportações, menos as importações. Esses dois agregados finais ali, X menos M, X exportações e M importações, podem ser substituídos por uma sigla chamada BC, que é a balança comercial. Então, a gente teria ali C, que é o consumo, mais I, que é o investimento, mais G, gastos de governo, mais BC, que é o saldo da balança, né? Então, dependendo dos exercícios dos dados disponíveis, a gente pode trabalhar só com o saldo da balança, ao invés de trabalhar com esses dois agregados separadamente. Então, nós temos aqui a entrada no ponto 2.4.4, que é o fluxo circular da renda, que já encontra ali 4 setores, beleza? Então, a gente vai chegar nesse quadro aqui, e aí, para não assustar com esse quadro, vamos focar aqui com o que a gente tinha lá no início. Vamos para a parte de baixo desse quadro. A gente começou, né, se vocês quiserem ver os vídeos passados, a gente começou falando de um fluxo circular que envolvia só o setor famílias e o setor empresas, né? E ali a gente tinha a remuneração dos fatores de produção, salários, né, principalmente em direção às famílias, juros, aluguéis e lucros. E para as empresas a gente tinha o consumo agregado de bens e serviços, que as famílias gastam comprando, né? Beleza. Aí a gente inseriu nesse fluxo circular o setor governo. E o setor governo, ele vai trazer como seus componentes uma renda também, um fluxo monetário e um fluxo real, né? Um fluxo ali ligado das famílias em direção ao setor governo, de impostos diretos, né? O imposto de renda, o IPTU, que é o imposto sobre riqueza, sobre propriedade. Das empresas ao governo, a gente tem os impostos indiretos, o IPI, o ICMS. Ali a gente está falando do setor governo de uma perspectiva ampla. O ICMS é um imposto estadual, enquanto o IPI é um imposto federal. A gente está falando de uma perspectiva muito ampla, né, muito didática. E é nesse sentido mesmo, é só para entender como funciona esse fluxo circular da renda com esses 3 setores, né? E aqui, esse esquema, ele traz um setor que chama de setor de formação de capital, como se fosse um grande setor que converte as poupanças. Internamente, a gente tem a poupança pública, ou poupança do governo, e a poupança privada, que é a parte da renda que não foi utilizada para consumo. Então, essa parte da renda não utilizada para consumo, que é o resíduo da renda, vai formar a poupança privada. O setor de formação de capital faz a conversão, diz geralmente o mercado de capitais, né? Converte as poupanças em investimento para as empresas. Lembrando que investimento não é só a aquisição de máquinas, equipamentos, instalações, parques produtivos, tecnologia, só isso. É preciso fazer também a reposição daquilo que se tem, do capital que se tem, exatamente na medida em que é necessário compensar a depreciação desse capital.
Então, não adianta você simplesmente comprar, né, máquinas, equipamentos ali, se a depreciação for maior, né, do que o valor gasto na compra. Então, o setor de formação de capital, a gente tem que entender que existe a formação bruta de capital, né, que é aquela que não deduz a depreciação, né, no valor gasto para a formação de capital, e a formação líquida de capital, que é aquela que tem a dedução de depreciação. Então, é preciso comprar mais capital ainda, repor mais estoque de capital, beleza? Externamente, no setor de formação de capital, a gente tem uma poupança. E essa poupança vem do setor externo exatamente na quantidade do saldo da balança comercial, né? Então, é esse saldo que vai ser a poupança externa, aquilo que a gente vai absorver do setor externo para a economia interna. Então, a gente tem ali um mercado interno e um mercado externo. A gente tem um setor interno, formado ali pelo setor família, setor governo e setor empresas, e a gente tem um setor externo, que é a relação de uma economia nacional com o resto do mundo. E o setor de formação do capital é o setor que conecta o interno com o resto do mundo. Porque no setor de formação de capital, a gente tem uma associação de poupanças, a poupança interna e a poupança externa. Então, dando sequência aqui, você tem, por um lado, as importações e exportações, que são gastos, então, são levados em consideração na ótica da despesa, beleza? A gente viu isso aí no tópico anterior. Na ótica da renda, nós temos a renda que nós enviamos ao exterior e a renda que nós recebemos do exterior. A gente pode pensar que, para simplificar, é uma família aqui no Brasil que tenha alguns entes dessa família que moram no exterior. Então, periodicamente, essa família manda dinheiro para essa pessoa que está lá fora, fazendo intercâmbio, alguma coisa assim, para essa pessoa gastar lá. Então, essa é a renda enviada para fora do país. Então, vamos supor, se a pessoa trabalha lá, acumula dinheiro, não consome todo o dinheiro que ela está utilizando lá, e essa parte que ela acumulou, ela não utilizou, ela envia para o país. Então, nós temos esses dois tipos de renda, né? A renda enviada e a renda recebida. Isso acontece com empresas também, empresas estrangeiras que estão atuando no Brasil, que remetem lucros ao exterior, né? Então, são empresas que vão participar do PIB do país, mas não vão participar do produto nacional bruto. Vão participar do produto nacional bruto do país de origem delas, né? Então, essa é a grande questão da decisão sobre trazer empresas do exterior para cá ou continuar importando dessas mesmas empresas lá no exterior para a economia doméstica. Vale a pena atrair empresas estrangeiras ou não? Essa é a questão. Se as empresas do estrangeiro entram aqui, elas começam a gerar renda aqui, né? Geram empregos aqui. Se as empresas estrangeiras ficarem no estrangeiro, elas não vão gerar renda, não vão gerar emprego aqui, né? Então, essa é a decisão importante. E quando uma empresa, por exemplo, estrangeira que está aqui, decide sair do país, qual é o efeito total disso, né? Então, é preciso entender esses circuitos de bens e serviços, de despesa, por um lado, e também de renda, por outro, para entender o efeito total dessas escolhas.
Então, a macroeconomia pode facilitar e entender decisões do âmbito da microeconomia. Eis a importância da macroeconomia. Então, dando sequência aqui, a gente vai se deparar com o ponto 2.5. Na página 226 do PDF, 217 do nosso livro-texto. Então, aqui a gente vai ter a oportunidade de utilizar o que a gente aprendeu ao longo do capítulo, né? O mais interessante, o mais importante está aqui. Então, você tem os dados aqui todos, em bilhões de reais para facilitar o nosso cálculo. Nós temos aqui as questões, né, que ele vai pedir para fazer o cálculo, do A até o G. Então, no A, indo item por item aqui, a renda interna bruta a custo de fatores. Renda, a gente sabe que é a retribuição que é paga pelo fator de produção. Trabalho, capital, terra, tecnologia, e aí vai. Renda é isso, renda interna. Então, é só aquilo que é pago para fatores de produção aqui, da economia nacional. Bruto significa que a gente não vai levar em consideração, se tiver algum dado ali no exercício, sobre depreciação. E a custo de fatores significa que a gente não vai levar em consideração os impostos indiretos. Então, vamos partir para o cálculo. Salários pagos a famílias, W aqui, porque em inglês é wage, salário. Salário pago à família é um rendimento do trabalho. Então, 300 bilhões ali a gente já tem como renda interna. Juros, aluguéis e lucros pagos. Juros, J, aluguéis, A, mais lucros, L. 450. Então, a gente já tem renda do trabalho e renda do capital. Então, nós temos 300 mais 450. A gente já tem 750 bilhões de reais em renda. O que mais que a gente tem aqui? Depreciação, a gente já sabe que não entra na conta. Impostos indiretos não vão entrar, porque a gente está falando de custo de fatores. Impostos diretos não vão entrar também. Subsídios do governo em empresas privadas. Isso não entra. Outras receitas do governo não entram no cálculo. Renda enviada ao exterior e renda recebida do exterior. Por que a gente não considera isso ainda? Porque isso aqui, essa renda do setor externo, só entra quando a gente estiver calculando aquilo que é nacional. Aquilo que é interno é só aquilo que é pago por fatores de produção domésticos. Quando a gente vai falando de fatores de produção que são também estrangeiros que atuam aqui, ou nacionais que atuam lá fora, aí a gente vai utilizar renda enviada e renda recebida. Então, aqui, pagamento de aposentadoria. A gente pode pensar assim, mas isso aqui é renda do trabalho. Mas é um trabalho que está no passado, né? Não é um trabalho corrente, não é salário. Então, isso aqui não entra, né? O pagamento de aposentadoria não entra como renda. Entra, sim, se a gente considerar a ótica, né, de pagamentos do governo. Mas vamos seguir aqui. Então, a gente tem 300 de salários, mais 450 de juros, aluguéis e lucros. Então, 300 mais 450, a gente tem 750 bilhões de reais em renda interna bruta a custo de fatores. Então, vamos para o B. Renda interna líquida a custo de fatores. A diferença entre o bruto e o líquido aqui
quando a gente está falando de renda, despesa e produto, nós sabemos que são três agregados que têm que ser equivalentes pela identidade contábil. A gente está falando que a diferença entre o bruto e o líquido é só a depreciação. Se nós temos 750 bilhões de reais, a gente só precisa tirar a depreciação disso para chegar à renda interna líquida. A gente tem um dado aqui de depreciação. Depreciação de ativos fixos. Depreciação de carros, de imóveis, né, de máquinas. Então, é tudo aquilo que vai em relação à renda desses ativos fixos. Então, essa depreciação se encaixa nessas óticas da despesa, da renda e da produção. Então, a gente tem aqui 750 menos 25. 725. Então, exercício B, 725. Agora sim, ó, a renda nacional líquida a custo de fatores. Então, a gente teve no B a renda interna líquida a custo de fatores e a renda nacional líquida a custo de fatores. O que vai acontecer? Para eu ter essa conta, agora não preciso levar em consideração só salários e juros pagos a fatores de produção domésticos. Eu preciso levar em consideração também a renda do setor externo, a renda que eu envio e a renda que eu recebo. A gente calcula como se fosse um saldo de balança comercial. Aquilo que a gente recebeu vem antes, menos aquilo que a gente enviou, né? Então, a gente tem o que a gente recebeu do exterior é 2, são 2 bilhões de reais, e a gente enviou 7. 2 menos 7, menos 5. Então, se o exercício anterior tinha dado 725, 725 menos 5, 720. Vamos para o exercício D. O produto nacional bruto a preços de mercado. Como é que faz isso? Então, a gente está aqui, renda nacional. Vamos primeiro pegar aqui essa sigla aqui, renda nacional. Produto nacional e renda nacional têm que ser equivalentes, né? A gente está falando em termos de interno, eles também têm que ser equivalentes. Renda interna, despesa interna, produto interno. Beleza, esses três têm que ser equivalentes entre si. Quando a gente vai falando de nacional, a gente está falando de uma equivalência também tripla. Está falando de renda nacional, despesa nacional e produto nacional. Então, a gente sabe que esse produto nacional, ele vai ter alguma coisa a ver com essa renda nacional. Só que tem duas coisas diferentes aqui. A gente tinha o líquido, ele está pedindo o bruto. A gente tinha a custo de fatores, ele está pedindo a preço de mercado. O que vai acontecer? Nesse líquido que a gente chegou, a gente vai deixar de descontar a depreciação, a gente não precisa dela mais. Então, se a depreciação era de 25, a gente diminuiu 25, agora a gente vai somar 25 para desconsiderar ela do cálculo. Então, a gente vai lá pegar lá esse 25 e vai somar 25 para anular. Então, era 720 no exercício C. Beleza. Aqui, a gente vai ter produto nacional, bruto. Então, a gente desconsidera a depreciação. A gente soma ali a depreciação. E a preço de mercado, a gente vai considerar os impostos indiretos.
Então, se a renda nacional líquida, a renda nacional bruta, ela é 300 mais 450 dá 750, a gente não pega depreciação, então a gente continua com 750, menos 5, então dá 745. Os impostos indiretos são de 100, então 745 vai saltar para 845 bilhões de reais, só que para a gente ter o preço de mercado, a gente não soma só impostos indiretos, a gente desconsidera também desses impostos indiretos os subsídios do governo, porque o governo ali nos impostos ele está arrecadando dinheiro. Quando ele passa subsídios às empresas, ele está gastando dinheiro para as empresas, e isso afeta a formação de um preço final. Então, a preço de mercado, a gente tinha ali 845 bilhões de reais, só que agora menos 10, né? Impostos indiretos menos subsídios do governo. Então, 845 menos 10, 835 bilhões de reais. Vamos para o próximo. 835 bilhões de reais. Letra D. Letra E. Produto Interno Bruto a preços de mercado. Isso aqui é o que nós vemos no nosso cotidiano. Noticiário econômico, né, do nosso dia a dia. É sobre isso que a gente fala. Qual que é o produto interno bruto a preços de mercado do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, China, Europa, Reino Unido, América Latina, Argentina, México e tal. A gente fala só sobre produto interno bruto. E a gente omite até que está falando de preços de mercado. Mas é isso que a gente está falando. A gente está falando de um produto interno bruto, não a preço de fábrica, mas ao preço que os produtos chegam ao mercado, né? Beleza? Vamos fazer essa conta. A gente estava aqui com produto nacional bruto a preços de mercado. Agora, a gente precisa do produto interno. O que acontece no produto interno? Se a gente tem no produto nacional bruto a ideia de que a gente tinha considerado ali, para efeito de cálculo, a renda enviada e a renda recebida do exterior, dava menos 5, né? Agora a gente desconsidera esse menos 5. Então, vamos somar aos 835 os 5 que a gente tinha tirado. Então, se a gente desconsiderar menos 5, quer dizer que a gente vai somar mais 5. Então, 835 mais 5, para desconsiderar essa renda do setor externo, vão dar 840 bilhões de reais. Esse é o produto interno bruto a preços de mercado. Beleza? Produto interno bruto a preço de mercado, 840 bilhões. Letra E. Letra F, o índice de carga tributária bruta. Letra G, o índice de carga tributária líquida. Qual que é a diferença quando a gente está falando de carga tributária para o bruto e para o líquido? A diferença é que o bruto não vai considerar subsídios e transferências, que é o pagamento de aposentadoria, TR, transferências, tá? Não vai considerar esses dois elementos, o bruto, e o líquido vai considerar. Quando a gente está falando de carga tributária bruta e líquida, a diferença não está na depreciação. Depreciação é para ativos, tá? Em termos de impostos, bruto e líquido tem a ver com subsídios e transferências. Não confundir isso, por favor, tá? Então,
Prestem bastante atenção nisso. Como é que a gente faz o cálculo desse índice de carga tributária bruta? A gente pega ali quanto que a gente paga, né, de impostos diretos e impostos indiretos sobre o produto interno bruto a preços de mercado. Então a gente sabe que a base vai ser 840, né? 840 bilhões de reais, mas isso aí fica, né, a gente está utilizando só a mesma base aqui que todos eles, 840. Então a gente precisa somar o que a gente gasta de impostos diretos e de impostos indiretos. Então a gente tem os 100 mais 88. Então dá 188 sobre 840. Então o resultado dessa divisão vai dar mais ou menos 22,3, por aí. O índice de carga tributária líquida é o quê? A gente vai pegar como denominador a mesma base, 840. Só o que vai mudar agora? Vai mudar que além dos impostos diretos e indiretos, essa soma aqui que dá 188, a gente vai considerar subsídios e transferências. Então a gente vai tirar subsídios são 10 bilhões de reais e transferências 40. Então a gente vai pegar 188 menos menos 10 e menos 40. 188 menos 50 dá 138 dividido por 840. Essa divisão vai dar mais ou menos 16,4%, né? Você faz a divisão e multiplica por 100, tá? Tanto na questão da letra F, que é a carga tributária bruta, tanto na questão da letra G, que é a carga tributária líquida. Então, você faz a divisão vezes 100 ao final. Beleza? Então, vamos ver se a gente fechou aqui as nossas questões. Então, a letra A, ele dá como 300 mais 450, ele fecha em 750. Letra B, 725. Beleza, 720. 835, 840. Aí ele faz essas cargas tributárias aqui, a bruta 23, 22,38, 16,43. Então esses são os dados corretos do cálculo, tudo certinho a gente fez da forma correta mesmo. Agora o que eu poderia perguntar aqui numa questão dessa? Tá, foram feitos os cálculos aqui certinhos. Mostrem para mim a equivalência entre renda interna bruta, preços de mercado, com despesa interna bruta, preços de mercado, e produto interno bruto, preços de mercado, com os dados que vocês têm ali. Mostrem a equivalência também do produto nacional bruto a preços de mercado, da renda nacional bruta a preços de mercado, e da despesa nacional bruta a preços de mercado. Então, como é que vocês mostrariam para mim, né? Então, fica aí a questão para se pensar, né? Para se refletir, fazerem mais exercícios sobre isso, beleza? Então, dando sequência aqui, já que a gente aprendeu a calcular o PIB, né, o RIB, o PNB, o RNB, existia uma questão secundária nisso, que é a definição e a diferença do que é o valor real de um PIB
do valor nominal desse PIB. Porque uma coisa é a gente ter a variação nominal do PIB ao longo de um ano. Qual foi o crescimento econômico, por exemplo, entre 2020 e 2019? Aí basta eu fazer o cálculo de crescimento nominal desse PIB? Não, eu preciso fazer um cálculo do crescimento das quantidades produzidas. Eu quero saber sobre as quantidades, sobre o volume de produção. Eu não quero saber se os preços aumentaram nesse período. Se os preços aumentaram, eles vão indicar para a gente um aumento do produto nominal. Mas isso não basta para a gente poder fazer uma avaliação macroeconômica. Lembra que eu falei para vocês no fluxo circular da renda? Existem dois circuitos. Um circuito monetário e um circuito real, de quantidades, de fator de produção, né? E um fluxo monetário que é o de renda, que é o de gasto, né? Então, para a gente poder diferenciar essas duas coisas, vem o cálculo desse item 3 aqui. Então, ele vai indicar para a gente, por exemplo, as diferenças que nós temos de cálculos, né? Considerando o PIB, Produto Nacional aqui, né, no caso, de 2003, como é que ele é calculado? Ele é calculado somando-se, né, na ótica da produção, somando-se ali preços e quantidades, né, de 2003. Então, o produto de 2003 avaliado a preço de 2003. Então, o produto de 2004 avaliado a preço de 2004, 2005 avaliado a preço de 2005, beleza. Só que se eu não quero isso, se eu quero manter constante preço para poder avaliar só a mudança nas quantidades, eu quero saber se eu estou produzindo mais ou menos. É isso que importa no sistema econômico, é a dinâmica real dele. Então, para poder fazer isso, e aqui ele vai mostrar qual é o Produto Nacional Real de 2003, utilizando como base aqui os preços de 1990. Então, o Produto Real de 2003 é esse somatório, com preços de 1990 e a quantidade de 2003. Mesma coisa, o Produto Nacional Real de 2004 e de 2005. Você vai congelar os preços ali e fazer o cálculo das quantidades para aqueles períodos específicos. Então, aqui, ele vai mostrar para a gente o que é o produto real. O produto real, ele é o produto nominal de um ano, dividido pelo índice de preço daquele período, vezes 100. Então, ele vai simplificar aqui para a gente essa equação e vai mostrar, né, essa questão do PIB nacional real. Aí tem essa indicação, a tabela 9.1, com vários dados aqui, desde o ano de 1990 até, nessa edição que eu estou utilizando, até 2005. Se a gente pegar esses 2 anos aqui, 2004 e 2005, 2004 teve esse PIB aqui, 2005 teve esse aqui. Vamos assinalar todas as questões aqui, todos os números. Se a gente pega 2005, e a gente quer saber qual foi o crescimento de 2005 em relação a 2004, e eu pego só a diferença nominal entre os PIBs, vou pegar esse 1.937.000, né, menos 1.766.621 reais ali, para saber o quanto que foi de crescimento, a gente vai ter mais ou menos um crescimento de 9,64%. Só que esse crescimento de 9,64% é um crescimento nominal. É um crescimento que vai tratar tanto das quantidades que aumentaram nesses períodos, quanto dos preços também. Eu preciso eliminar o aumento de preços nesse período. Então, o que eu faço? Eu uso o recurso de uma base de cálculo. No exercício em questão, essa base de cálculo é 1990.
Então, para saber o quanto efetivamente cresceu a economia de 2005 em relação a 2004, eu preciso dessa base. Essa base vai mostrar para a gente que a variação real das quantidades entre 2005 e 2004 é apenas de 2,3%, né? Não é de 9,64%. Existiu uma variação de preços maior do que uma variação de quantidades. A variação de quantidades é só de 2,3%. Então, dentro do total de 9,64%. Então, a gente pode entender que a variação de preços foi de 7,1%. Essa é a questão. Então, separando as duas coisas, a gente consegue ver o real. Então, esse é um tópico bem interessante para vocês entenderem a diferença entre o que é o nominal e o que é o real, né? Em períodos inflacionários, assim como nós estamos prestes a viver um processo inflacionário mais efervescente, né? A gente está vendo nos preços dos produtos no mercado, preço dos combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, né? A gente tem visto um aumento de preços, né? Um aumento substancial, inclusive, de preços. E a gente sente isso no PIB, vai sentir isso no PIB. Nesses períodos em que há um grande fluxo, assim, um grande crescimento dos preços, o PIB nominal, ele tem um grande aumento. Só que o problema é que, dentro desse aumento do PIB nominal, o aumento das quantidades é menor do que o aumento de preços. Então, essa é a grande questão. Não adianta você ter uma variação nominal de 9,64% no ano, entre 2005 e 2004, se efetivamente, no plano da produção real, do volume de produção, você teve um aumento apenas de 2,3%. Né? Então, isso que é interessante, isso se chama deflação dos preços, né? Você mantém o preço constante para formar uma base de cálculo, e aí para períodos seguintes você ter só o cálculo das quantidades, você conseguir tirar do PIB nominal só aquilo que realmente é de mudança do volume de produção. Né? Então aqui existem vários exercícios e tal para treinar isso, não vou passar por eles aqui. E a gente tem no item 4, a nossa parte final da disciplina. O que eu quero passar para vocês nesse item? Além de passar as identidades básicas, chegar para vocês a uma questão macroeconômica muito interessante. A gente parte aqui da identidade mais simples mesmo, que é PIB, DIB e RIB. Né? Produto Interno Bruto, Despesa Interna Bruta e Renda Interna Bruta. Esses três agregados, eles têm que dar um resultado equivalente. Aí a gente tem, né, no que a gente viu no último tópico ali da despesa interna bruta, no seu sentido total, né, agregando todos os setores. Então, a gente tem o consumo, o investimento, os gastos do governo e ali exportações menos importações, que seria a ótica da despesa, né? Beleza. Então, se esse é o cálculo do DIB, esse cálculo tem que dar um valor numérico equivalente ao cálculo do PIB e do RIB. Beleza. O que é o RIB? RIB é renda interna bruta. O que é essa renda interna bruta? Bom, a renda interna bruta, ela vai ser uma renda do setor privado e uma renda do setor público. Ela é só em renda interna, tá? A gente não está falando do nacional. A gente está falando do interno. Beleza. A renda, vamos dizer assim, das famílias, ela se divide em dois elementos. Ou ela pode ser totalmente consumida, né? A gente tem um C ali de consumo, ou uma parte dela pode ser poupada.
a gente tem o S ali, savings, né? De poupança. Uma poupança interna, né? Mas aquilo que o governo ganha de renda. Por sinal, aqui é o T. Esse T, ele não é de tributos, ele é de taxes. São impostos. Beleza? Então, o RIB, ele é igual a C de consumo mais S de poupança mais T do setor público, né? Renda do setor público. Tá. Se eu substituo essas expressões B e C em a gente vai alcançar essa expressão aqui. Investimento mais gasto de governo mais exportações são iguais ali a poupança, né, essa poupança ali privada ainda, né? Mais a renda do setor público, aqui mostrada pelo T, Texas, mais importação M. Então, só substituindo B e C na A aqui, que é uma identidade contábil, eu chego a essa expressão aqui. Tudo isso aqui nessa expressão, se eu isolar o I do lado esquerdo e jogar o G e o X para o lado direito, eu vou chegar aqui, investimento, num sistema econômico completo, considerando todos os setores, ele é igual à poupança privada, mais o saldo do governo, que é tributo, ou tributo não, taxas, né, impostos menos gastos do governo, mais M menos X, que é o saldo que nós temos do setor externo. Não é o saldo da balança comercial, tá? É esse saldo com sinal invertido. O saldo é X menos M, né? O saldo da balança comercial. O saldo, em termos de poupança externa, é M menos X. Beleza? Então, a gente tem na equação uma igualdade entre investimento total do sistema econômico e a poupança total do sistema econômico. A poupança interna, que é privada mais a pública, e a poupança externa, né, que vem exatamente do saldo aqui, M menos X. Então, a gente vai chegar aqui, ou I global é igual a S global. Beleza? E aqui ele vai continuar fazendo essas expressões, né, substituindo e incluindo aqui as questões. E paramos por aqui, a nossa parte 3 do nosso capítulo 9. Então, até aqui, até esse item aqui, que está na página 232 do PDF e na página 223 do livro, que vai haver, né, uma medição, uma mensuração da capacidade de aprendizado de vocês. Portanto, vejam os vídeos todos, né? Parte 1, parte 2 e o de hoje, parte 3. Então, pense em fazer a liberação do formulário, né, com as questões, na quinta-feira. Então, vocês terão até a outra quinta-feira para me entregar. Beleza? Isso dá para mim mais ou menos uns 15 dias para fazer a devolutiva com as notas. Ok? Aí eu vou também fazer uma aula para revisão das questões e apresentar ali as justificativas, né, para cada resultado. Então, por hoje, a nossa aula é essa,
me despeço de vocês por aqui, espero que vocês tenham assimilado, se não em todo, mas em parte, pelo menos, o conteúdo que foi passado, e comentem, tirem suas dúvidas, né? Estamos aí à disposição. Então, desejo uma boa noite para vocês, um bom início de semana, e até a próxima. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. A gente conversa durante a semana. Boa noite, professor.